Meus amigos do YouTube, estou aqui novamente me propondo desta vez a falar para vocês sobre as hipóteses de cassação no mandato do vereador. As hipóteses, e vamos falar na segunda parte desse meu trabalho, da forma como é procedido todo o rito para chegar a esse final deste processo. Muito bem, nós falamos aí quando analisamos a questão em vídeos anteriores, da cassação do mandato do prefeito, nós falamos que existem duas hipóteses da perda do mandato pelo prefeito e aqui também pelo vereador, que a perda pode ocorrer pela extinção do mandato e pela cassação do mandato. São duas figuras totalmente distintas. Nós vamos falar, estamos falando, já falei sobre a cassação do mandato do prefeito, falarei hoje sobre a cassação do mandato do vereador. Mas devo dizer que também existe, assim como o prefeito, a forma de se extinguir o mandato do vereador sem se falar em cassação. Extingue-se o mandato do vereador por ato declaratório do próprio presidente da Câmara ou da mesa da Câmara, conforme dispuser o regimento interno ou a lei orgânica do seu município, quando ele pratica ou quando ocorre alguns determinados atos que a própria Câmara vai declarar, através da presidência ou da mesa, vai declarar vago o seu cargo, extinto o seu cargo, a partir daquele momento que houver essa declaração. Podemos dizer aqui, a título de ilustração, o caso de renúncia do vereador, o caso de falecimento do vereador, o caso de suspensão dos seus direitos políticos. É uma questão que não precisa passar sobre o crivo do plenário da Câmara. Tomando o presidente conhecimento ou ele sendo notificado a respeito dessa circunstância, ele vai fazer um ato, declarar extinto, né, o cargo por essa circunstância, pelo falecimento, por exemplo, do vereador, e vai levar só ao conhecimento da Câmara este fato numa próxima sessão da Câmara Municipal. Então existe essa hipótese, isso está previsto no artigo 8º do Decreto-Lei 201 de 1967, que é o parâmetro legal que nós estamos adotando aqui para tratar desses assuntos, está previsto no artigo 8º, nos seus incisos de 1 a 4 do artigo 8º. E as hipóteses de cassação, que aqui nós vamos falar hoje, no vereador, estão previstas no artigo 7º, incisos 1 a 3 deste mesmo decreto, Lei 201 de 67, tá certo? Nós sabemos também, já falamos sobre isso, que se a Câmara Municipal do seu município tratar deste assunto de forma bastante completa e desde que siga o que está disposto no Decreto-Lei 201 de 1967, com as alterações que foram a ele introduzidas pela nossa Constituição Federal, ao invés de seguir o Decreto-Lei 201, eu vou direto na lei orgânica. Mas o que ocorre é que a maioria das câmaras municipais não tratam deste assunto. Então nós aplicamos direto o Decreto-Lei 201 de 1967. Nós vimos que no caso da cassação do prefeito, falei isso para vocês quando tratamos deste assunto, que existiam ou existem 10 hipóteses ou 10 infrações político-administrativas que podem ser praticadas pelo prefeito e que pode levar a ele a perder o seu mandato. Né? São 10 hipóteses, são as chamadas infrações político-administrativas, que são aquelas infrações que resultam de procedimentos adotados pelo prefeito ou pelo vereador agora, contrários à lei. Então, no Decreto-Lei 201, nós temos essa previsão para os prefeitos. Para os vereadores, nós só temos 3 hipóteses de cassação, ao invés de 10 previstas para o prefeito. A do vereador, elas estão enumeradas no artigo 7º do Decreto-Lei 201 de 1967. Nós devemos ter em mente o seguinte, quando se fala em cassação do mandato do vereador, que o vereador, quando assume o seu cargo, quando ele toma posse, ele perante a Câmara Municipal assume um compromisso solene de seguir a Constituição Federal, seguir a Constituição do Estado de Minas Gerais, seguir a sua lei orgânica municipal e as demais leis utilizadas durante o mandato, ele firma esse compromisso.
Só que parece que alguns vereadores, depois desse compromisso, se esquecem do que falaram e começam a praticar atos aí não recomendados que podem levar à cassação do seu mandato. E o artigo 7º, que trata desse assunto do Decreto-Lei 201, diz taxativamente o seguinte, que a Câmara Municipal poderá cassar o mandato do vereador quando? Inciso 1, primeira hipótese. Nessa primeira hipótese, nós temos uma divisão em duas partes, vamos dizer assim. Diz assim, ó, quando o vereador utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou atos de improbidade administrativa. Nós podemos dizer que atos de corrupção, que trata aqui esse decreto, é aquele ato em que o vereador se utiliza do cargo para obtenção de vantagem devida, por exemplo, para si próprio, para terceiro, não é isso? Quando ele, dentro do exercício do seu cargo, pratica determinadas situações, por ser vereador, que lhe traz benefício financeiro, né? Então, ou para ele, ou para terceiro, ou para alguém de sua família, ou para um amigo, para um parente, coisa assim, não é? Então, isso aí é um ato de corrupção. Nós podemos citar aqui, por exemplo, nós estamos aí presenciando aí, inclusive o filho do próprio presidente Bolsonaro sendo acusado aí de ter pago salários para seus assessores na Câmara de Deputados do Rio de Janeiro, enquanto era deputado, e que parte desse dinheiro voltava para o próprio parlamentar. Né? Isso é um ato de corrupção. É um ato de improbidade também, que nós vamos ver logo em seguida. Então, são coisas que, acontecendo, a pessoa pode perder o mandato, o parlamentar pode perder o mandato. Ato de improbidade, por seu turno, é um ato de desonestidade administrativa que pode ser praticado pelo vereador no exercício do seu cargo. Então, esse ato de improbidade administrativa é quando ele age de forma desonesta, né? Tem muita ligação com o ato de corrupção, não é isso? Para entender melhor sobre o que vem a ser o ato de improbidade administrativa, nós devemos nos socorrer à lei que trata deste assunto, que é a Lei 8.429 de 1992, editada pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, que aliás foi o primeiro que usou desse veneno, né? Que ele foi processado baseado nessa lei, acabou sendo cassado. Então essa lei veio trazer aí as hipóteses previstas de atos de improbidade administrativa. E esses atos de improbidade administrativa são tratados nesta lei de improbidade, que nós chamamos de LIA também, Lei de Improbidade Administrativa, em 3 artigos. Artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. O artigo 9º diz que o ato de improbidade administrativa, um dos atos, uma das formas de se praticar um ato ímprobo é aquele em que há o enriquecimento ilícito por parte do parlamentar. Quando ele se utiliza do cargo para obter vantagem, né? Para si próprio ou para terceiro. Por exemplo, no caso que eu acabei de citar, um servidor, um assessor do parlamentar que recebe o seu vencimento e devolve parte dele no final do mês para o próprio parlamentar. É um ato de desonestidade, é um ato de improbidade, é um ato até, nós devemos dizer, junto aqui com a análise, de corrupção do vereador, que fica sujeito à cassação do seu mandato. Então, é a primeira hipótese prevista no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. A segunda hipótese deste ato de improbidade administrativa está prevista no artigo 10 da mesma lei. Não é? É aquele ato praticado pelo parlamentar que causa prejuízo ao erário público, seja dentro da Câmara Municipal, seja através de influência dentro da própria prefeitura, do próprio município. Né? Quando, por exemplo, um vereador que vai intermediar uma venda de um imóvel para o município comprar e recebe uma comissão por isso, ele está causando um prejuízo erário, porque esse imóvel poderia estar sendo adquirido por um valor menor. Aquele que vende, obviamente, vai aumentar o valor para pagar a comissão ao vereador. Então, este é um ato ímprobo, né? Ficando aí registrado a título de exemplo. E tem um ato também que, quando ele não causa lesão ao erário, quando a pessoa não se enriquece ilicitamente, não ocorre essas duas hipóteses,
pode ocorrer uma terceira hipótese, que é o ato de improbidade administrativa que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade ao Poder Legislativo, no caso dos vereadores. Não é isso? Por exemplo, eu posso não causar um prejuízo ao erário, mas estou infringindo uma lei, ou estou deixando de cumprir uma lei. Isto é um ato de improbidade previsto agora no artigo 11 dessa lei, né, da Lei 8.429 de 92, que eu fico sujeito a ser cassado pela Câmara Municipal. Deixo de cumprir uma lei, não é? Por exemplo, estou recebendo da Câmara Municipal valor acima do devido, eu estou infringindo um princípio constitucional da legalidade. Eu tenho as regras próprias para fixar o valor que eu devo receber. É uma forma, não é isso? Então, ocorrendo essas hipóteses, nós vamos chegar à conclusão que o vereador pode ter o seu mandato cassado. E mais, quando se pratica um ato de corrupção ou ato de improbidade administrativa, o vereador, além de ser cassado, de ficar sujeito à cassação, ele poderá responder, né, na área civil e criminal perante o judiciário a uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público ou pelo próprio município também, que tem legitimidade para isso, ou uma ação penal a ser proposta pelo Ministério Público. Cada caso é analisado pelo Ministério Público, que tem tomado as suas devidas providências para esse fim. Mas então, o que se espera com tudo isso é que o vereador atue sempre com absoluta correção, com dignidade, com honestidade durante o exercício do seu mandato, para não sujeitar-se a este tipo ou essa hipótese que pode levar à cassação do seu mandato. Então essa é a primeira hipótese, vamos falar agora da segunda. A segunda é uma hipótese mais tranquila. Diz o decreto-lei, em seu artigo 7º, inciso 2, que ficará sujeito à perda do mandato pela cassação pela Câmara o vereador que fixar residência fora do município. Então, o que quer dizer? Nós sabemos que para condição de elegibilidade do vereador, uma das condições exigidas quando do seu registro de candidatura é que ele tenha domicílio eleitoral no município ou na circunscrição do pleito, pelo menos 6 meses antes da eleição. Antes era um ano, antes da eleição, houve uma alteração de uma lei de 2017, a Lei 13.488, que reduziu esse prazo para 6 meses. Então, para que o cidadão possa se candidatar a vereador em determinado município, ele tem que ter o seu domicílio eleitoral pelo menos 6 meses antes no local, no município, na circunscrição do pleito. Esta previsão está no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Como condição de elegibilidade, uma das condições traçadas pela Constituição é essa: domicílio eleitoral do candidato na circunscrição do pleito, onde vai ser realizado o pleito, ou seja, no município. Não se exige, naquele momento, que ele tenha residência no município, mas sim domicílio eleitoral, que são figuras diferentes, não é? Eu posso, por exemplo, ter o domicílio eleitoral em determinado município e morar em outro município. Então, naquele momento que eu estou me candidatando, eu não preciso ter a minha residência ali, só o domicílio eleitoral. Por exemplo, eu posso ter um escritório de advocacia numa cidade X e residir numa cidade Y. Vou e volto todo dia para trabalhar. São coisas diferentes. A partir do momento que ele toma posse, é obrigatória a residência dele no município. Tá? Então ele tem que se mudar para aquele município, se for o caso. Ou se ele já mora lá, ele tem a residência, está resguardado o seu direito. Então é necessário, num primeiro momento, que eu tenha o domicílio eleitoral no município e num segundo momento, após a posse, a residência no município, sob pena de cometimento de uma infração que pode me levar à cassação do meu mandato. Nós temos visto muito isso acontecer no dia a dia. E às vezes tem vereador que mora fora, participa ativamente das reuniões, é um bom vereador,
e outro que mora lá e que não tem essa atuação tão efetiva, e aquele está proibido e pode ser cassado por esse motivo. Então, a residência em si é o local onde a pessoa se instala de uma forma definitiva, né? Não é provisória, como ele vai lá e trabalha. Definitivo onde ele reside, onde ele mora. Então, exige-se, depois da posse, que o vereador resida na circunscrição do pleito, sob pena de ser cassado pela Câmara Municipal. Não é isso? Como eu disse, nós podemos ter aqui um escritório de advocacia aqui e podemos ter uma residência em outro município. São situações diferentes. A partir do momento da posse eu tenho que residir lá, ou no meu próprio escritório, ou numa sala anexa, ou numa outra casa, uma residência alugada, coisa assim, mas que eu fixe a minha residência de forma definitiva naquele local. Caso isso não aconteça, eu fico sujeito a perder o meu mandato de vereador. E uma terceira e última hipótese, nós falamos sobre essa hipótese no caso do prefeito também. Existe, né, entre as 10 infrações políticas administrativas que está sujeito o prefeito, uma delas é dessa que nós vamos falar agora, que é o inciso 3 do artigo 7º. Diz o seguinte: perderá o mandato o vereador que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Nós sabemos que a dignidade é uma condição da pessoa de ser digno, não é? De quem é incorruptível, não é isso? Da pessoa que age com compostura, com probidade, honestidade, né? Tanto como vereador, como cidadão comum. É isso que se espera de um vereador, é isso que se espera de um parlamentar. Logo, esta dignidade do vereador representa o quê? A sua retidão moral, o seu brio pessoal, não é isso? Que tem que estar presente no seu dia a dia, não é? Agindo sempre de boa fé, não praticando ações fraudulentas, como nós estamos cansados de presenciar aí no nosso meio político, não é isso? E o decoro, o que é o decoro? Não existe um conceito dentro da própria lei, dentro do próprio decreto, que trata desse assunto. Daí ser uma situação um pouco subjetiva, daí a necessidade de se analisar cada caso, a Câmara analisar e se pautar dentro daquele parâmetro para saber se o vereador faltou com decoro ou não. O que significa decoro? Significa da mesma forma dignidade, honradez, significa decência, né? Um acatamento das normas normais de comportamento, né, perante a sociedade por parte de um cidadão. Né? Quando o vereador age de forma contrária, né, ele está faltando com decoro. E essa dignidade, esse decoro, nós devemos entender isso aí de uma forma ampla, não só perante a sociedade, não só perante o legislativo, no seu dia a dia, durante as sessões da Câmara, mas também e principalmente, porque aí vem a raiz, né, matriz desta dignidade da pessoa no seio da sua família. Então é importante que ele tenha também no seu dia a dia um comportamento digno perante a sua família, não é isso? Na sua função, na sua atividade funcional, como profissional, porque às vezes eu sou vereador e atuo como advogado, como engenheiro, como médico. Naquela minha profissão também, eu tenho que ter a minha ética demonstrada ali para me ser um cidadão respeitado, um vereador que realmente possa ocupar um cargo que seja digno com aquilo que a sociedade espera de mim, que seja digno com aquilo que os eleitores que me procuraram esperam de mim, não é isso? Então eu tenho que sempre estar voltado para este lado, sempre pensando dessa forma, sempre sabendo que existe um decreto-lei 201 de 67 que estabelece alguns procedimentos que eu preciso observar sob pena de perder o meu mandato. E é muito triste um vereador perder um mandato por uma dessas formas, por um ato de corrupção, por um ato de improbidade administrativa, de desonestidade administrativa. Por quê? Porque o vereador vai ficar marcado para sempre por essa conduta. Ele vai ficar manchado,
ele vai ser visto de forma diferente perante a sociedade, principalmente nos nossos meios, onde vivemos aí, em cidades pequenas, onde todos são conhecidos, onde as famílias são conhecidas, onde os nossos filhos passeiam pela rua e conhecem todo mundo, né? Evitar que um filho seu seja criticado aí na escola por um ato que você praticou de forma desonesta, que acabou levando à cassação do seu mandato. É bem verdade, nós sabemos disso, que a cassação do mandato do vereador, ele é um ato político, né? Existe o cunho eleitoral em jogo, existe o cunho político. É um julgamento político que se faz na cassação do mandato do vereador. Daí a importância de você que é vereador, parlamentar, observar essas normas, né? Porque às vezes a gente esquece de determinadas situações, de leis que existem, que podem nos comprometer. Então, ou seja, o que se espera do vereador, do cidadão, é que ele haja de forma comum, como todo vereador, que ele seja honesto, que ele seja praticante na sua atividade, atuante, que ele seja um vereador que fiscalize aí o executivo, que é uma das suas funções, mas sempre agindo com transparência, agindo com moralidade, sempre agindo com eficiência, sempre acusando e demonstrando ao Ministério Público se houver alguma falha. É função do vereador, tá certo? Então nós encerramos aqui essa terceira hipótese de cassação do mandato do vereador. E eu me comprometo no próximo vídeo que vamos falar sobre o procedimento que a Câmara deve adotar para se chegar até o final do julgamento do vereador que poderá levar à cassação do seu mandato. Assim como nós já fizemos em relação ao prefeito municipal. É mais ou menos parecido o rito adotado entre um e outro, com algumas diferenças que eu vou tratar no próximo vídeo. Então eu pediria a vocês que assistissem aí os meus vídeos anteriores, onde eu falei sobre a cassação do prefeito e vereadores, principalmente na parte aí do rito a ser adotado, né, de procedimento a ser adotado, para que vocês possam entender melhor esse trabalho que eu vou concluir no próximo vídeo sobre a questão envolvendo os vereadores. O parágrafo 1º do artigo 7º que nós falamos agora, ele diz o seguinte, que o processo de cassação do mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º desse decreto-lei. Ou seja, aplica-se ao vereador a mesma regra de procedimento para cassação, para formação de comissão, para a instrução do processo, que foi tratado para o prefeito. É o que nós vamos ver na sessão seguinte. Então eu espero que vocês tenham gostado deste nosso vídeo de hoje, tá certo? E quero agradecer você que já se inscreveu no nosso canal, você que tem acompanhado os nossos trabalhos, você que é agente público, você que é prefeito, vice-prefeito, secretário municipal, vereador, você que faz parte do controle interno do Poder Executivo, Legislativo, você que é contador de ambos os poderes, você que faz parte da comissão de licitação do município, você que é um servidor comum, que não participa não tem essas funções, mas que atua na administração pública, você principalmente que é cidadão brasileiro, que se interessa pelas coisas do seu município, eu peço que acompanhe os nossos vídeos, que nós estamos tratando de assuntos muito interessantes, envolvendo o direito público, envolvendo a Câmara Municipal, envolvendo o prefeito, que é importante conhecer. Então, se você já se inscreveu no nosso canal, eu agradeço, peço que continue acompanhando o nosso trabalho, e para você que não se inscreveu, vá lá no sininho, dá um toquezinho lá, tá certo? Dá o seu ok, o seu joinha lá, e deixa o seu comentário, tá? De forma construtiva, nós receberemos com o maior prazer, seja um comentário negativo, seja um comentário positivo. Estamos aí para o diálogo, espero da próxima vez falar para vocês sobre outros assuntos mais interessantes ainda. Um abraço a todos vocês e o meu muito obrigado.